Nesse 15 de novembro de 2024, comemoramos mais um aniversário do Flamengo e são 129 anos de uma história espetacular e de muitos troféus. Bom, falando em troféus, vamos falar um pouco sobre a Copa do Brasil, o último título grande que o Flamengo venceu e que obviamente é muito especial para toda a torcida do Flamengo. Então eu decidi fazer o meu top 5 de títulos no qual eu considero os mais importantes. Todos são importantes, mas para mim o que realmente significou mais na história do Flamengo. Então eu vou começar com o título de 1990. O primeiro título do Flamengo na Copa do Brasil aconteceu apenas na segunda edição da competição. Naquela ocasião, o Flamengo foi visitante na segunda partida e foi campeão. O jogo do Maracanã contra o Goiás, o jogo contra o Goiás não aconteceu no Maracanã, o estádio estava interditado, então tivemos que jogar em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E bom, mesmo assim o Flamengo conseguiu vencer, só que era apenas o começo de uma competição que acabaria conquistando muitos torcedores de todo o Brasil. Então eu vou colocar este na quinta colocação, até porque o Flamengo tinha uma boa equipe e tal, mas o Flamengo não venceu tantos times que hoje são considerados grandes e que, se você for olhar daqueles adversários, só o Bahia está na primeira divisão atualmente. Então, na quinta colocação, o título de 1990. Bom, na quarta colocação, eu decidi escolher o Flamengo de 2013. Sim, o Flamengo de 2013, a equipe no qual eu considero um título muito, muito especial para o Flamengo, porque esse título ajudou demais para que o Flamengo fizesse uma reformulação gigantesca que levaria o time a, muitas das vezes, deixar de contratar grandes jogadores e pagar dívidas, e que foi muito importante para a torcida ter paciência ao longo dos anos seguintes. E o Flamengo tinha um time muito modesto, que a gente pode dizer que o melhor jogador daquele time, tecnicamente, era o Elias, mas que contava com alguns jogadores que já eram relevantes no futebol brasileiro, como o Chicão na zaga, e tivemos uma surpresa no ataque, que foi o Hernani Brocador, que naquela temporada fez uma competição espetacular, não apenas na Copa do Brasil, como em todas as competições, e obviamente ele foi o jogador que praticamente marcou em podemos dizer, todas as fases. Eu acho que a única fase que ele não marcou foi contra o Cruzeiro. Então eu posso dizer que esse título é muito importante na história recente do Flamengo, porque é um título que ajudou demais a torcida a ter paciência numa coisa que no futuro ia nos dar muito, muito lucro. Então eu considero esse título muito importante, mas coloco na quarta posição porque é bom destacar que o time era realmente, podemos dizer que fraco por parte do Flamengo, se a gente for olhar o time atual, mas que o Flamengo enfrentou grandes adversários, por exemplo, eliminando os 4 primeiros colocados daquele Campeonato Brasileiro, e que acabaria com o Cruzeiro sendo campeão. Então o Flamengo eliminou o Cruzeiro nas oitavas de finais, depois tivemos também uma eliminação contra o Botafogo nas quartas de finais, onde o Flamengo goleou o Botafogo. Eliminamos o Goiás na semifinal, e na decisão o Flamengo venceu o Atlético Paranaense. Primeiro jogo em Curitiba, 1-1, e no segundo jogo no Maracanã, 2-0. Então vamos colocar na quarta colocação. Bom, a minha terceira colocação fica com o Flamengo de 2024. Sim, esse atual título do Flamengo, que o Flamengo venceu alguns dias atrás, eu considero ele o terceiro porque o Flamengo enfrentou grandes equipes, diferente, por exemplo, do que eu acho em 1990. O Flamengo, neste ano, o Flamengo enfrentou várias equipes muito boas, como o Palmeiras do Abel. Tivemos o Flamengo vencendo na final o Atlético Mineiro do Milito, onde o Flamengo fez 2 grandes jogos e o Flamengo conseguiu vencer ambas partidas, tanto no Rio quanto em Minas. Então podemos dizer, por exemplo, que o Flamengo enfrentou adversários fortíssimos e que realmente deu muito trabalho ao Flamengo. É só ver a semifinal, onde o Flamengo vence de 1-0 no Maracanã e consegue, muito por causa da inteligência tática do Felipe Luiz, empatar em São Paulo em 0-0 e conseguir se classificar. Então o Flamengo também eliminou o Bahia do Rogério Ceni, vencendo os 2 jogos. Mas eu considero esse, apesar de não ser um título invicto por parte do Flamengo, porque o Flamengo perdeu em São Paulo, eu considero esse título muito, muito especial, e o Flamengo ficaria o segundo ano sem vencer um grande título, e seria terrível para o clube que gastou muito dinheiro nessa temporada e que tem um ótimo elenco.
Então eu coloco o Flamengo de 2024, campeão da Copa do Brasil, na terceira colocação. Bom, na segunda colocação, temos o Flamengo de 2022. Sim, o Flamengo de 2022 fica na segunda colocação porque eu tenho que dizer que este é, para mim, o título mais difícil da Copa do Brasil que o Flamengo venceu, porque tivemos uma decisão absolutamente espetacular e que, com certeza, muitos torcedores sofreram de ambos lados numa decisão onde vimos ir para a disputa de pênalti, onde o Flamengo até começou batendo primeiro em relação ao Corinthians, mas o Felipe Luiz, que hoje é treinador do Flamengo, perdeu. Então o Flamengo passou praticamente a disputa inteira atrás e o Flamengo conseguiu se recuperar e o Flamengo conquistou um título que foi muito importante, mas que na mesma temporada fez com que o Flamengo fosse campeão, tricampeão da Copa Libertadores. Esse foi o primeiro título de 2022. Tivemos o título, obviamente, da Libertadores. Então, esse time é muito especial porque tivemos um ótimo time que era realmente um time que eu posso dizer que foi encantador em praticamente 6 meses e que teve um ótimo treinador que foi o Dorival. O Flamengo fez uma ótima campanha. Então, eu coloco esse título em segundo muito por conta da decisão, que foi muito emocionante, principalmente em relação aos outros, onde o Flamengo já tinha vencido um dos jogos e não tivemos que aguentar a disputa de pênaltis. E na primeira colocação eu decidi colocar o Flamengo de 2006. Sim, o Flamengo de 2006, que tinha um time que eu posso dizer que é o melhor time que eu acompanhei do Flamengo antes dessa era vencedora de 2019 para cá, porque esse time conseguiu vencer um título enorme contra o Vasco na decisão da Copa do Brasil, em ambos jogos no Maracanã. Bom, esse time tinha alguns jogadores muito especiais e que eram realmente bons jogadores, como o Léo Moura, como o Juan, como, por exemplo, o Obina, se eu não estou errada, com certeza acho que o Obina estava nesse título do Flamengo. E o Flamengo tinha um bom time no geral. O Flamengo conseguiu vencer o Vasco na decisão, ganhando as 2 partidas. E, obviamente, um título onde você está jogando contra o seu maior rival sempre será o título que desta competição mais importante, porque é um título onde o Flamengo conseguiu começar uma era interessante. O time de 2006, 7, 8 e 9 foi um bom time do Flamengo. E esse time, praticamente podemos dizer que esse é o time base que começou em 2006 e que tanto que o Flamengo vence o tricampeonato carioca e nos anos seguintes, e o Flamengo vence o Campeonato Brasileiro de 2009 e tinha alguns jogadores desse título em 2006 contra o Vasco da Gama. Então eu considero esse o título mais especial, na minha opinião, do Flamengo na Copa do Brasil. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu espero que vocês gostem da minha ordem de os títulos mais incríveis do Flamengo na Copa do Brasil, até porque eu quero dizer, obviamente, dizer que Flamengo, feliz aniversário, é um time gigantesco e que tem uma história espetacular e que novos títulos venham do campeonato da Copa do Brasil, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Então, esse é o meu top 5 de títulos do Flamengo na Copa do Brasil.